amigas! Como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kathleen Cristina e eu estou aqui apresentando mais um episódio do podcast Potência Feminina. E nesse projeto, a ideia é trazer mulheres empreendedoras, mulheres normais do dia a dia mesmo, trazendo aqui a rotina do dia a dia, vida corrida, como empreender, como dar conta da casa, como dar conta de filho, como dar conta da saúde, para vocês poderem se inspirar, né, e de alguma forma trazer alguns insights para vocês também começarem a empreender ou também dar um impulso no seu negócio. Hoje eu tô com uma convidada super especial e eu quero que vocês conheçam ela. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Fernanda. Para quem não me conhece, eu emagreci 38 quilos e vim compartilhando o processo nas redes sociais. E me apaixonei pelo processo, comecei a cursar nutrição e eu compartilho a minha rotina entre o trabalho, faculdade, academia, um estilo de vida saudável, enfim. Uma rotina muito corrida, por sinal, né, Fer? Sim. Gente, estamos no episódio 3 do nosso podcast e o tema de hoje é: como fazer uma rotina de boa alimentação se encaixar no dia a dia. Então, hoje, a Fer vai ajudar você, vai me ajudar a ter uma rotina bacana, mesmo tendo a vida corrida, porque a gente sabe que no nosso dia a dia é muito difícil encaixar essa boa alimentação, né? Muitas das vezes a gente tem pouquinho tempo ali para se alimentar, né? E aí a gente come um salgadinho, come um chocolatinho. Então, hoje a Fer vai contar pra gente um pouco do processo dela e eu separei algumas perguntinhas aqui para ela também. Vamos começar já, tá, Fer? Eu quero primeiro saber o que te motivou a escolher nutrição como profissão. Você falou aí um pouquinho, né, que foi por causa do seu processo e realmente acho que você passou por uma grande experiência de ter emagrecido meio que sozinha, né, sem a cirurgia, sem nada disso, por força de vontade mesmo. E você acabou conhecendo um pouco esse mundo da nutrição, como é importante certos alimentos para nosso emagrecimento, nossa saúde, né? Como foi que você decidiu, tipo assim, eu quero fazer nutrição, quero ser nutricionista? Então, obrigada pelo convite. Compartilhar a minha história é uma coisa que eu fico muito grata, né? Porque antes de escolher nutrição, antes do emagrecimento, eu tava naquela fase de nada tava dando certo. Então, assim, eu tava com 25 anos, aí eu falei, nossa, eu não tô feliz no meu trabalho, eu não tô feliz com o meu corpo, eu não tô feliz com exatamente nada. Não sei o que eu faço pra mim poder mudar, mas eu vou fazer bariátrica, eu tava fazendo a parte de exames Sim. e tudo mais pra poder fazer a bariátrica, até que eu precisava da guia da nutricionista para poder fazer a bariátrica. E eu tava lá, foi uma nutricionista, assim, quando eu falo do processo de emagrecimento, a minha luta com a balança, ela é constante. E, assim, para quem não sabe, a obesidade é uma doença crônica, né, multifatorial. Então, assim, não é só sobre... Muitas pessoas falam, eu não tenho vergonha na cara, não é só sobre isso, né? Tem muita coisa que influencia. E assim, eu tive um processo de emagrecimento no passado, no qual eu emagreci também. Na época eu tinha emagrecido acho que 25 quilos, no intervalo de tempo, assim, curto, com atividade física, fazendo dieta, enfim. E até porque eu tenho muito disso de... Quando eu coloco uma coisa na cabeça, sabe? Sim. Então, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu tenho que fazer meio que acontecer. E aí, eu emagreci os 25 quilos, gostava do meu corpo e tudo mais, só que eu não estava me reconhecendo. Eu estava com 18 anos, eu me olhava no espelho. Quando eu ia comprar roupa, eu comprava roupa maior ainda. E na hora que eu ia provar, eu falava, nossa, não é mais essa. E aí eu voltei pro meu antigo relacionamento e aí é aquilo, né, gente, que é mulher a gente sabe. E aí tem aquelas, eu preferia você antes e tudo mais. E aí eu acabei que eu voltei a engordar, logicamente parei de treinar, não tava fazendo boas escolhas. E aí eu comecei a fazer besteira, né?
Acho que talvez o maior público que vai nos assistir é mulheres, Sim. então acho que elas vão se identificar bastante. Sim. Que era, eu comia, eu via que estava engordando, e aí eu comia e tomava laxante. Só que, por exemplo, no café da manhã, se eu comesse alguma coisa que não estava dentro do meu plano alimentar, eu comia, tomava laxante. E aí no almoço eu fazia a mesma coisa. Então era comer e laxante. Só que, gente, antigamente a internet não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Sim. E a gente não era tão curioso quanto antes, né? Porque hoje a gente recebe um conteúdo de uma pessoa, um conteúdo de outra pessoa, e a gente vai pesquisar, e aí a gente tem as nossas conclusões, enfim. Sim. E aí, eu tomava um laxante, que era com o intuito de fazer a limpeza do organismo. Sim. E o outro, eu tomava um pra quebra. Então, era tipo, eu tomava um remédio sem conhecimento, que era pra estimular fezes, enfim, e o outro pra cortar. No mesmo momento. Meu porque eu não tinha Deus, conhecimento. que Então era assim, era loucura. loucura, realmente, fazia loucura. E aí, só que depois aquilo começou a ficar caro, né? Sim. Porque era muito remédio que eu tava Sim. tomando. E aí eu comecei a colocar o dedo na garganta, né? Porque eu tinha que fazer alguma coisa, né? Meu Pra mim poder Deus. sair daquilo. E aí foi quando eu fiquei doente, de fato. Eu fiquei doente, meu psicológico, tipo, acabou. E assim, foi um momento muito difícil. Foi um momento muito difícil. Eu comecei a fazer terapia, só que eu não estava sendo tão sincera com uma terapeuta, então eu não tinha levado isso pra terapia, né? Então, teve dias de ligar pra minha mãe no centro de Caieiras e falar: mãe, estou deitada aqui na concha acústica, porque eu não consigo levantar. E minha mãe também não entendia o que estava acontecendo. Então, assim, na cabeça das pessoas, eu tinha emagrecido, ficado doente, por isso que eu estava tendo aqueles sintomas, sendo que, na verdade, não. E aí, eu acabei deixando isso pra lá, comecei a engordar de novo, aí eu comecei a fazer dietas loucas, aí, tipo, corta carboidrato, a dieta que eu só comia cenoura, aí a dieta que eu fazia só aquilo. Enfim, né? Eu acho que também eu passei por tudo isso pra eu entender quando eu tiver os meus pacientes, né? Que vai ter muitos... Tem a gente compartilhando, assim, a nossa vida e a nossa rotina e os nossos traumas também, Sim. né? As nossas falhas com as pessoas que fazem nutrição do nosso curso, a gente vê que a gente não tá sozinho, tá? Todo mundo... Mesmo barco, no né? mesmo barco, exatamente. Não é só em questão de notas, professores e Sim. faculdade, mas também a parte dos transtornos mesmo, né? Que a mente, que a mente, ela faz com a nossa cabeça, né? E aí, como eu resolvi fazer nutrição, né? Como eu tive um emagrecimento e foi, teoricamente, assim, rápido, eu recebia muitas meninas falando como eu emagreci e pedindo ajuda, e elas queriam que eu montasse dieta. Só que, assim, eu sou muito justa. Sim. Eu não sei, por mais que muitas pessoas, se você mandar mensagem para talvez uma pessoa X e Y que treina há um tempo, ela vai saber fazer uma dieta para você. E aí você, durante um intervalo de tempo, beleza, você vai ter uma mudança de hábito, automaticamente você sim vai ter um emagrecimento. Só que eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso porque, infelizmente, eu não tenho sorte, né? Então, pode ser que eu poderia ser presa, né? Não presa, mas eu poderia responder judicialmente. Porque é ilegal, porque né? é ilegal, né? E também porque, quando se fala de saúde, é diferente, né? Não é só sobre o corpo estar magro, é sobre você também ser saudável. É saudável, é verdade. E aí eu tinha muita gente que me mandava mensagem e, assim, graças a Deus, muitas pessoas me mandam mensagem até hoje. E aí eu falei assim, eu preciso estudar. Só que aí eu comecei a falar, como que eu vou conciliar? Eu não posso parar de treinar. Como que eu vou fazer? Eu não posso parar de treinar, eu tenho que trabalhar e a faculdade. Aí eu fui na faculdade, eu pesquisei a faculdade, eu fui até a faculdade, eu vi a grade, eu vi o horário, aí na faculdade tinha academia, eu vi até outras modalidades de atividade física próxima à academia. Que legal. Então, assim,
E aí uma amiga minha falou assim, Fernanda, quando você coloca uma coisa na cabeça, você vai fazer. E eu tenho certeza que você vai conseguir colocar a academia e trabalhar e vai conseguir também fazer a faculdade. E foi o que eu fui fazendo. Eu acordava, era tudo muito cronometrado. Eu acordava 4h15, pegava o ônibus 4h30, chegava na academia. Tipo, era tudo muito cronometrado. E corrido, era né? tudo muito corrido. Então, assim. E eu sempre falava, né? Um dia eu vou mudar minha rotina. Um dia eu vou mudar minha rotina. E um dia eu vou mudar minha rotina. Então, acho que foi um ano nessa pegada aí de... na época ainda a gente não tinha aula de sexta, né? Aí, em sexta-feira, eu ficava de carro, mas durante a semana era acordando 4h15, saindo de casa 4h40, chegando na academia 5h30, saindo 6h30 banho, e era, tipo, tudo muito cronometrado. Sim. Chegando no trabalho às 7, saindo às 5, faculdade, e era essa rotina louca, e era 12 matérias, enfim, era bem complicado. E aí, como, né, eu consegui fazer com que tudo desse muito certo, né? Planejando. Aquilo que a gente... Como você falou também, né? Eu acho que tudo que a gente coloca na cabeça que a gente vai conseguir, a gente consegue. Eu acho que a maioria das pessoas tem muito problema em seguir uma rotina pelo fato de sair da zona de conforto. Porque quem quer acordar 4 horas da manhã, principalmente para treinar? Ninguém. Muito difícil. Então, assim, a pessoa ela tem que entender, eu acho, primeiramente, que se ela quer uma mudança de vida, ela tem que sair da zona de conforto. E foi isso que você fez, né? Você sabia que você teria que ali sair da sua zona de conforto para conseguir o que você, né, almejou, o que você queria. E é muito importante. Eu quero te agradecer por estar contando a sua história, compartilhando a sua história. Eu acho que seu relato vai ser muito importante para muitas mulheres que sofrem com isso. É como você falou, eu acho que o fator de ser obeso não é só ser preguiçoso, ser acomodado, é realmente uma doença e afeta muito o psicológico das pessoas, Sim. né? Então, antes de tudo, a pessoa ela tem que buscar tratamento psicológico também, né? Sim. Além da alimentação, além da rotina de treino, eu acho que porque você falou sobre você tomar remédios sem ter uma receita, sem ter um médico te passando aquele remédio. Depois você tentava jogar para fora tudo que você comeu e tudo isso estava no seu psicológico. Até porque seu antigo relacionamento falava para você que você era melhor antes. Então tudo isso começou na sua cabeça, né? Exatamente. Então eu acho que é muito importante as pessoas terem em mente que certas coisas podem levar até o óbito, né? Tipo, Exato, medicamento sim, com que certeza. não pode tomar, gente. Não pode, entendeu? E assim, ter noção que para você sair do lugar ali de onde você está e você não quer, ter noção que para sair dali, você tem que sair da sua zona de conforto. Não tem o que fazer. Assim como você saiu da sua zona de conforto. E parabéns. Porque você precisou ser forte, né? Porque eu acho que quando a gente começa nesse ciclo de, tipo, fazer coisas erradas, para sair é muito difícil, né? Sim, assim, eu não lembro exatamente como foi, mas eu estava fazendo tratamento, né, psicológico por conta de outras coisas, mas assim, o apoio familiar é assim, eu não, como é uma fraqueza, não é algo que a gente expõe a todo momento. Hoje que eu não faço mais isso, Sim. é uma coisa que eu tenho conforto em falar, mas falar. na época era algo que ninguém sabia e ninguém imaginava que isso estava acontecendo, né? Então, assim, então, se você está fazendo tratamento psicológico, seja sincera. E se você não está conseguindo ser sincera, troca de profissional, né? Porque você precisa Ser sincero, segura, né? né? Para o tratamento ser eficaz, né? Hoje eu continuo fazendo tratamento psicológico, não é com a mesma pessoa, não, porque fases mudaram, enfim. E hoje eu sinto bastante segurança em conversar abertamente sobre qualquer tipo de assunto, né? Isso é muito importante. E assim, sobre o início, eu coloquei eu saí do consultório da doutora, né? Quando ela ia me dar a guia da bariátrica, ela falou assim, Fer, você tem certeza? Eu falei, doutora, aí eu comecei a falar isso, comecei a pontuar situações, né? E ao mesmo tempo que eu pontuava situações, eu respondia.
Então, ela ficou 1h30 me ouvindo, porque eu falava assim... Bom, eu falo que não tenho tempo de ir pra academia, mas quando eu chego do trabalho, se alguém me mandar uma mensagem falando assim, Fernanda, me leva no mercado, eu levo. Fernanda, vamos em tal lugar? Vamos. Então, assim, eu tenho tempo pra todo mundo. Mas eu não tenho tempo pra mim. Então, assim, até quando eu vou ficar colocando eu em segundo plano? Sim, você estava priorizando outras pessoas, Exato, né? eu estava priorizando outros sonhos, outras pessoas, coisas que naquele momento não iria não iria me trazer nada. E aí foi quando eu comecei a dieta numa quinta-feira. Eu saí realmente... Você não esperou a segunda, né, Eu Fer? saí realmente do consultório. E eu liguei pra minha mãe e falei assim, estou de dieta. E no dia, na minha casa, tinha pão integral, laranja e não lembro o que era mais. Foi isso que eu comi no dia. No outro dia eu consegui ir no mercado. Depois de um mês eu me organizei pra poder ir pra academia. Aí não tinha look, era um top, 2 legs, o tênis que eu tinha. E eu falei, eu vou fazer do jeito certo. Porque não tem como. Se você faz uma coisa todos os dias certo, não tem como você não colher os resultados. E eu falei assim, eu vou fazer tudo certinho e aí vamos ver. Se não der certo... Porque eu tô fazendo tudo errado, né? Então aí eu tô falando que eu não tô conseguindo emagrecer. Mas eu não tô conseguindo porque eu não tô fazendo do jeito certo, né? E aí eu fiz tudo do jeito certo e eu fui tendo resultados. E aí, no começo, gente, ninguém acreditava em mim, né? Falavam assim, um amigo meu fez começou a emagrecer, não conseguiu, depois ele fez a bariátrica. E aí tem aquelas pessoas falando assim, porque eu era essa pessoa, né, de pedir o doce lá no trabalho, eu ficava agitando todo mundo, gente, vamos pegar um docinho, nananã. E aí teve um dia que falaram assim, Fer, pede um doce pra mim. Eu falei, peço. Pedi o doce e ela, você não vai pegar pra você? Eu falei, não, eu estou de dieta. Aí todo mundo ficava assim. E aí foi indo, aí quando começou o pessoal ver realmente o resultado, hoje eu nem trabalho mais nesse lugar, mas o pessoal começou a ver o resultado e falou, realmente você virou a chave naquele dia. Eu falei, pois é. Acho que até eles entenderem, né, Sim. que você realmente estava ali focado, demora. Mas também depois que eles entendem, acho que ele nem oferece mais, né? Eu sou igual. Não. Toda vez eu tô de dieta. Aí, tipo assim, alguém me oferece alguma coisa, eu aceito. Aí teve uma época que eu fiquei de jejum de açúcar. Uhum. Aí o pessoal continuava oferecendo. Eu, não, gente, não vou. Aí chegou uma hora que pararam. Tipo, todo mundo já entendia que eu não ia comer açúcar e pronto. Né? Que nesse trabalho, quando foi no início, eu acho que eu fiquei uns 3 meses do começo e aí eu fui pro trabalho que eu tenho hoje. Uhum. E lá na entrevista eu já falei, olha, eu estou de dieta, eu tenho que levar não minha marmita. Não me ofereçam nada fora Mas da eu conseguia equilibrar. É que assim, hoje a gente vê muito nas redes sociais o seguinte, refeição livre. Uhum. A gente vê muito sobre pessoas que deram certo. Mas se você vê a minha alimentação antiga, eu não deixei de comer. Nos primeiros 15 dias, eu fiz o seguinte, eu não vou falhar. Pra mim ter na minha cabeça, eu ter uma rotina. Uhum. Eu criei uma rotina na minha mente. E depois, atividade física, eu não conseguia ir pra academia. Mas eu comecei a fazer cardio na hora do almoço. Então, na hora do almoço, eu comia e ia fazer cardio, que era onde dava. E o ônibus me deixava em tal ponto. Eu comecei a ficar um ponto mais pra frente, pra mim voltar andando. Então, eu comecei a fazer essas coisas. Para uma pessoa que estava em obesidade, esses pequenos hábitos, eles mudam tudo. Então, assim, não foi uma coisa, assim, impossível. E aí, depois dos 15 dias... A empresa, minha mãe não parou de pedir o que ela pede, minha mãe não parou de comer o que ela come, e ela sempre falou, quem tá de dieta é você. O pessoal do trabalho não parou de fazer café da manhã, e aí eu fazia o seguinte, tomava o meu café, quando dava o período de fazer um lanche da manhã, eu pegava um pedacinho. E aí eu coloquei na minha cabeça que um pedaço de bolo, o segundo vai ter o mesmo sabor que o primeiro. Sim. Eu coloquei na minha cabeça, não é que eu não posso comer. Eu posso comer, mas eu posso comer pouco. E a gente vê isso na faculdade. Quando a gente vai calcular uma dieta para uma pessoa que está em obesidade, a gente não pode tirar tudo dela. Sim. Porque, pensa só comigo.
um dia você está comendo tudo. No outro dia, você recebe uma lista que você não tem... Você não sabe nem onde encontra aqueles alimentos. Verdade. Então, aí você fica assim, não, eu não vou nem seguir isso daqui. verdade. Isso daqui não serve pra mim. Ou é muito caro, né? Fer? Exato. Então, tem isso também. Então, a gente precisa ter uma certa... se abrir, né? E também... identificar qual é o profissional que você mais se identifica mesmo. Porque para uma pessoa que ela está obesa e ela, de repente, ela recebe um plano alimentar que ela não pode comer glúten, ela não pode comer lactose, ela não pode comer isso, ela não pode comer aquilo, ela vai se ver, ela vai se odiar. É isso que vai acontecer, porque e não foi isso que eu recebi, né? Eu recebi um plano alimentar que eu tava conseguindo seguir. E fazer atividade. E aí eu comecei a fazer academia. E na academia não existia isso de ter personal. Eu fazia o que eu determinava pra mim. Eu tinha uma meta de cardio por dia. Então, eu fazia muito cardio. Que hoje eu vejo que... Eu perdi muita massa corporal também. Hoje eu penso que... eu poderia... Se eu tivesse mais condições, se eu tivesse mais conhecimento, eu poderia... ter perdido menos massa corporal, Sim. eu poderia ter, enfim, muitas coisas, né? Mas... Você fez o que estava dentro da sua realidade na época, né, Fer? Quanto tempo atrás, Fer, isso? Tem 3 anos. 3 anos atrás, você começou do jeito que dava ali. Do jeito Achei que muito dava. interessante, como você falou que... Eu acho que, é muito difícil alguém pensar nisso. Tipo, descer um ponto à frente pra vir andando. E são coisas que realmente, às vezes, você fala assim, eu não tenho tempo de fazer caminhada. Mas isso já é uma grande diferença, que se você fizer todos os dias, vai te gerar um resultado, né? E eu acho que toda a sua experiência foi muito boa você passar, para você entender realmente, porque eu já vi que você tá entendendo as pessoas, para você entender o seu paciente, porque, por exemplo, eu sofro muito com isso, eu treino faz 3 anos, nesse meio tempo, eu saio, eu volto, saio assim, eu fico um mês sem ir, ou eu vou, tipo, um dia sim, 3 não, mais 3 anos eu tô treinando, eu faço o CrossFit, né? E sempre me movimentando, seja na corrida, seja na dança, seja... Então, o meu problema... Hoje em dia, não é treinar, porque eu treino. O meu problema é a alimentação. Eu tenho uma rotina muito corrida. E aí, tipo assim, eu vou na rua, aí vou pra São Paulo. Aí eu penso, o que eu posso comer que é saudável? Aí, nada. Vamos comer McDonald's, então. Aí, come McDonald's. Aí, chega tarde, já comi McDonald's mesmo, vou comer uma pizza. Então, assim, eu não consigo comer pouquinho. Eu tenho que comer, tipo, muito. Eu tenho muito problema com isso. E desde que eu ouvi esse negócio que você falou, que, tipo assim, você não precisa parar de comer, não é isso. Ou então, tipo assim, 6 dias da semana você vai comer certinho e um dia do lixo. Aí você desconta tudo naquele um dia só, né? É sempre assim. E eu acho que esse fato de não deixar de comer... é muito legal. Só que eu tenho que ter em mente o que você tinha. Que tipo assim, se eu comer mais um pedaço desse negócio, vai ter o mesmo gosto. Eu já comi, pra que eu quero mais? Entendeu? Eu tenho que ter esse pensamento. Porque hoje em dia o meu pensamento é tipo assim, já comi mesmo, vou comer mais. E eu acho que a maioria das pessoas pensa nisso. Só que aí a gente não sai desse ciclo, né? Porque tipo assim, o meu corpo não muda. Não muda. Exatamente. Eu só encho mais quando eu como mais açúcar e desencho quando eu paro de comer açúcar. É isso. Mas aí você não sai desse ciclo. Então, acho que por isso que é muito importante também ter a terapia, né? Pra você colocar isso na cabeça. Que, tipo assim, não é porque você comeu um pouquinho, você tem que comer o bolo todo. Calma lá. Tem que ter o tanto certo, né? E o fato de você falar da lista do Nutri... é muito real. Já passei nos Nutri que passam uns negócios, eu falo assim, meu Deus, eu nem vou no mercado ver quanto é. Ou o que é, porque eu nem sei o que é e se for, vai ser muito caro. Então, eu nem vejo mais. Então, eu acho que a sua experiência vai ser muito boa para os seus pacientes. Muito boa mesmo, esse fato de você ter passado por tudo isso, porque você já teve no nosso lugar, querendo ou não, né? Isso é muito bom. Como você concilia a sua vida pessoal e profissional com a rotina de boa alimentação? O que você faz quando você tá corrida pra lá e pra cá? Eu vejo que você grava sempre no carro, né? Ela sempre tá no carro, galera, passando pra lá e pra cá. E aí, como que você faz? Tipo, você
Você planeja a sua alimentação um dia antes? Leva com você? Como que é? Então, eu levo marmita. E aí tem a questão de esquentar, né? O que acontece? Tanto tempo de dieta, assim, de alimentação, que eu me acostumei a comer comida gelada, né? Então, assim, eu não consigo comer arroz frio. Aham. E feijão também não. Mas eu consigo comer batata fria. E se ela for em purê, com, sei lá, uma carne moída, eu consigo. Aí, por exemplo, na faculdade, lá tem micro-ondas. Então, exemplo, se eu levar um pouco de macarrão e esquentar o molho e misturar, vai esquentar o fica macarrão, morninho, já vai né? ficar legal. Então, assim, são adaptações que a gente consegue estar fazendo na rua, né? Mas é importante a gente deixar a alimentação certinho, né? E assim, na rua a gente tem acesso a tudo, né? A Então, os tudo. meus clientes, eles me dão coisas pra eu provar, eles me dão... a gente recebe coisas e tudo mais. E ainda, como eu trabalho com alimento, algumas coisas a gente acaba provando pra comentar sobre. Sim. Então, assim, é difícil. Não vou dizer que eu não tenho falhas. Eu não gostaria... não posso dizer, eu não gostaria de ser melhor. Aham. Na fase que eu estou hoje, eu já fui muito melhor do que eu estou hoje. Aham. Mas não é só sobre você se achar que tá bom. É sobre você fazer todos os dias e você tentar todos os dias. Você Aham. precisa tentar todos os dias. Então, tem dia, assim, que dentro da correria você leva a sua fruta pra passear. Isso acontece com todo mundo. Vai e volta. Né? Exatamente, mas no outro dia ela vai estar lá pra você comer. Então, verdade. você não esquece, você não... você não desistir, de fato. Você... Mesmo que falhou Exatamente. hoje, amanhã recomeça. Exatamente. Você falha hoje, amanhã você recomeça. Vê o que cabe dentro do seu paladar. Ah, eu consigo comer arroz gelado, pra mim tá tudo bem. Ah, não, eu consigo esquentar em tal lugar. Ah, eu consigo fazer tal coisa e tal coisa. Então, aí você adaptando os alimentos. E é isso a importância do nutricionista, né? Porque ele vai... Ele precisa montar a dieta de acordo com os seus horários, de acordo com o que você gosta, ou de acordo com o que você você está disposto a investir e também naquilo que você está disposto a tentar. Aham. Por exemplo, eu não gosto de legumes, eu tenho muita dificuldade em comer legumes. Mas eu já tentei muito. Então, quando eu falo que eu tenho uma dificuldade em comer legumes, não é porque eu não gosto e eu não quero no meu prato. Mas eu já tentei muitas vezes. Eu já fiz dietas que eu comia uma grande quantidade de legumes e eu acabei que enjoei de alguns grupos de alimento. Então, assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu não enjoo do pão com ovo. Mas é legal você fazer uma troca, né? O seu corpo, ele também precisa de um outro... Você vê uma alimentação diferente. Por que eu falo isso? Porque se você todo dia tá lá comendo o seu pão, ovo e o seu café, quando você vê uma distribuição diferente, por exemplo, um pão, uma mussarela, um presunto... Aí você vai querer experimentar tudo daquilo. Sendo Sim. que, na verdade, você pode comer o pão que tá dentro da sua dieta, escolher optar pela mussarela, de repente não comer o presunto ou comer uma quantidade menor. Sim. E você fazer adaptações dentro da sua dieta sem furar muito e com uns alimentos diferentes. Sim. Então, você vai conseguir se alimentar tanto na rua quanto dentro da sua casa. E aí vem aquela parte que você falou você receber um cardápio que você não tá habituado. Sim. Porque, assim, eu vou te passar um cardápio, você vai fazer suas marmitas e você vai comer aquilo. Aí, a sua marmita, ela é sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Mas aí, você vai na casa da sua irmã e aí ela cozinhou normal. E aí, você faz o quê? Você falha na dieta, só que às vezes você nem falhou na dieta, só tá distribuído de forma diferente. Sim, é verdade. Então, assim, eu não sei em que momento, o que aconteceu para as pessoas pensarem que alimento sem glúten, sem lactose, sem açúcar é saudável. Eu não sei o que aconteceu quando colocar proteína num alimento é saudável. Sendo que no arroz tem proteína, no feijão tem proteína, na carne é fonte de proteína. Então, assim, a gente encontra proteína em tudo que a gente come. Não tem necessidade da gente acrescentar proteína, Sim. porque aquilo não vai se tornar um alimento saudável.
Então, não sei eu não consigo entender aonde foi que teve essa falha. Porque excesso de proteína, futuramente, você vai sobrecarregar seu rim. Somente um atleta de alta performance que treina 3 horas por dia, ele precisa de uma grande quantidade de proteína. Porque um ser humano normal, ele consegue bater proteína muito rápido. Tô passada. Então, assim, você não precisa incluir whey em tudo, você não precisa comprar whey para começar a academia, você não precisa de creatina, você não precisa mudar seus hábitos. Ou melhor, você só precisa querer. Teve momentos no meu processo que eu falei assim, nossa, eu tinha menos do que eu tenho hoje e eu tinha um resultado melhor. Hoje eu tenho relógio, tênis, meia, tudo. E aí eu fico questionando até os meus resultados, sendo que você só precisa ter vontade. É verdade. É verdade. Mas sabe o que eu acho, Fer? Que o que está acontecendo é a internet. Eu acho que o momento que começar a colocar que você tem que ingerir mais proteína do que do que é necessário, é por causa da internet. Entendeu? E aí a gente vê até a gente vai em feiras, né? Feiras de nutrição, e aí só falta água ser proteica, porque o resto tudo tem proteína. Tudo. Porque a indústria alimentícia, fazendo até um comentário mesmo, eu não pesquisei sobre, não sei se é no Brasil, se é fora do país, enfim. Mas isso com o uso do monjauro, que eu não sou contra, não posso dizer que eu sou contra nenhum método de emagrecimento. De emagrecer? Exatamente. Porque ele é um medicamento para pessoas que têm obesidade crônica, né? É uma doença isso, né? Então, é um medicamento para isso. É um medicamento voltado para essas pessoas. Então, se elas estão dentro do IMC, eu acredito que é o de 30, enfim, é um medicamento válido e recomendado. Mas para uma pessoa que está só um sobrepeso, que precisa focar na dieta e nos treinos, que não tem necessidade. Enfim, falando do medicamento, eles notaram que a indústria alimentícia ela estava perdendo venda. Então, as pessoas estavam consumindo o monjauro, elas paravam de comprar aqueles alimentos não saudáveis, elas começaram a tentar mudar os hábitos ou consumir menos. Eles perceberam que eles teve uma perca financeira e eles começaram a ver uma forma de quebrar o medicamento através da alimentação. Eles estavam pensando em colocar como posso dizer, para ficar mais claro para o pessoal de casa? Como se eles pegassem um alimento, colocassem um produto para quebrar o medicamento. Então, você ia comer e você ia querer continuar comendo. Ia quebrar é como se fosse o antibiótico quebrando o anticoncepcional. Sim, tipo isso. Era isso. Então, Nossa. assim, você precisa querer. É claro que quando você tem condições financeiras melhor, você consegue, você tem outros recursos, né? Mas o fato de você querer ser você por você é a chave do sucesso. É isso. Principalmente, por exemplo, personal. É muito bom você ter um acompanhamento com o personal. Só que você não pode esquecer que o personal, ele vai direcionar você nos treinos. Não é porque você tem marcado com ele 7 horas que você vai levantar da sua cama para você ir pro personal. Porque você não tem compromisso com eles, tem um compromisso com você. Então, assim, as pessoas estão querendo, né? As pessoas estão querendo colocar o que elas têm que fazer na responsabilidade do outro. Então, assim, eu não tenho um personal porque eu quero mudar o meu corpo. Eu quero porque eu quero alguém que... quero ter compromisso com alguém às 7. É verdade. Então, assim, você não precisa de muita coisa para você mudar. Você precisa querer. E eu acho que a maior motivação deve ser olhar no espelho e não se gostar. Não gostar do que a gente tá vendo, né? Eu falo pra minha irmã todo dia, eu falo pra ela, ninguém vai ter foco quanto você se olhando e não se gostando. Porque, tipo assim, quando eu comecei a treinar, eu me olhei no espelho e falei, eu não quero mais me sentir assim. E comecei a treinar sozinha.
E ela não treina sozinha, ela só treina se eu vou. Eu falei pra ela, você tem que entender que o seu foco não vai ser o mesmo que o meu, porque eu tenho um objetivo, você tem outro. Então, assim, você tem que ter um compromisso com você. Só você sabe o quanto é ruim você usar uma roupa e não servir. Só você sabe o quanto é ruim você colocar uma roupa e não ficar legal. Só eu sei o que é isso. Então, ninguém vai ter mais foco do que você mesmo. A sua maior motivação vai ser você mesmo, né? Olhar no espelho e não se reconhecer mais. Agora, eu quero saber de você por onde começar quando a pessoa quer mudar de hábitos e ter uma rotina mais saudável. Por onde você acha que ela deve dar o primeiro passo? Bom, ela precisa analisar. Eu acho que a gente consegue saber onde a gente falha, né? A gente sabe onde a gente falha. E analisar a sua rotina inteira, né? E começar a incluir alimentos que de fato são saudáveis. Aqueles que ninguém não teve nenhum mão da indústria alimentícia, que seria as frutas, os legumes, as verduras. E você... eu não gosto. Eu também não gostava eu não gosto de todas as frutas. Mas tem algumas frutas que eu gosto. Então, essas frutas eu passei a colocar na minha rotina. Eu não gosto de todos os legumes. Mas alguns legumes eu consigo estar colocando na minha rotina. Por exemplo, eu enjoei de brócolis, mas o brócolis no arroz, ele vai. Então, eu vou começar a colocar no arroz. Eu não gosto de salada, tá? Mas, gente, alface americana, se você não gosta, experimenta. Eu amo. Ela assim, se você não gosta de salada, você vai gostar da alface americana. E assim, eu gosto de salada sem tempero e sem sal. Mentira? Sim, até a couve. Minha graça da salada é o sal e o tempero. Não, eu gosto sem tempero. Eu não gostava de salada nenhuma e foi assim que eu me adaptei. E até, por exemplo, couve, que geralmente as pessoas comem refogada. Eu gosto de sem sal e sem tempero. Meu Deus! A gente tem um paladar E você um pouco não gosta de diferente. legumes e gosta disso? Gosto. Legumes, assim, eu gosto de couve-flor, brócolis e vagem. Só que assim, eu enjoei. Eu enjoei, assim, é bem eu difícil. amo legumes. Acho que a única coisa, num geral, assim, de tudo, que eu não como, é... Como que fala aquele que faz com frango? Jiló? Quiabo. Quiabo. Eu não como quiabo. E fígado só. De um todo, assim. Só isso que eu não como. De resto, põe na minha mesa. Tudo que eu vou comer. Aí, pra mim, seria mais fácil fazer a dieta, né? Só que aí, lá em casa, ninguém mais come. Só eu. Aí, às vezes, eu faço. Você já viu falar naquela panelada de legumes? Que você vai comendo na semana? Às vezes, estraga, porque é muita coisa pra mim. Aí, já tentei fazer menos. Aí, é muito pouco. Aí, eu tenho preguiça de fazer mais, entendeu? É uma luta, menina. E tem uma amiga minha que ela falou assim, Fer, sério, quando você começar a atender, você precisa fazer pra vir acompanhado no cardápio, uma lista, assim, com quantidades. Por exemplo, hoje eu queria comer macarrão, e aí eu não sabia a quantidade de macarrão cru que eu tinha que cozinhar pra ter mais ou menos a quantidade que eu iria comer. E eu não queria cozinhar muito, porque eu queria só comer aquilo, nananã, e eu falei assim, legal, isso a gente consegue fazer, isso a gente calcula na faculdade. Sim. A gente consegue calcular o alimento cru, o alimento cozido e tudo mais. Então, isso é algo que dá pra fazer, gente. É possível, a gente consegue tá fazendo sim. E sua dica pra começar, qual é, então? Minha dica pra começar seria você organizar realmente a sua... Incluir, né, esses alimentos, as frutas, verduras, legumes, e automaticamente você vai se sentir um pouco mais cheio e vai evitar algumas coisas, né? Evitar errar demais, né? Você vai mudando a sua... Maravilhoso. Então, gente, para quem quer começar aí nessa rotina saudável, vai incluindo o legumes, a verdura na sua alimentação, para assim você se sentir mais satisfeito, né? E aí adaptando, né? Igual você falou, não gosto de brócolis normal, mas no arroz vai. Então, vai adaptando aí, tá bom? Quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo ao tentar entrar na vida fitness de uma vez só? Tira glúten, lactose, açúcar, inclui proteína, assim, em tudo. De uma vez só. De uma vez só. Porque, por exemplo, barrinha de proteína, às vezes você quer comer um chocolate, você vai lá e come a barrinha de proteína e o chocolate. É isso que acontece. Hoje,
assim, e vamos falar também de tabela nutricional, né? Sim. A gente não pode rotular esses alimentos como alimentos saudáveis, né? Eles foram jogados pra gente e apresentado pra gente como um alimento saudável, mas não existe nada que é bom pra todo mundo e nem nada que é ruim pra todo mundo. Por exemplo, eu tenho sensibilidade à cenoura. Então, Uau. o alimento, pra mim, a cenoura, se passar um pouco mais da quantidade uma quantidade ok, se eu comer em excesso, eu vou ter problema no estômago, no intestino. Nossa, Eu vou ter Fer. problema no intestino, assim, eu tenho... eu sou intolerante à lactose, então, realmente, pra mim não faz sentido ter lactose no alimento. Sim. Porque eu sou intolerante, mas agora, se você não é É por um intolerante, motivo não tem um específico, motivo, né? não tem necessidade. Sim. E eu acho que é isso mesmo, da parte de proteína em excesso, assim, aí sem um cálculo, né, da sua dieta mesmo. Só sair comendo proteína sem excesso, né? Sim. E já até saindo um pouco do roteiro, aqui surgiu uma dúvida pra mim. O que você acha do jejum intermitente? Porque eu, sinceramente, acho uma loucura. Que é tirar tudo de uma vez só, né? Porque, tipo assim, pra ter energia, pra gente produzir, a gente precisa se alimentar, né? Eu não como antes da meio-dia. É muito difícil conseguir comer antes da meio-dia. E aí chega meio-dia, que quando eu sinto fome, eu já tô ali meio xoxa, meio fraca. E eu sei que eu preciso me alimentar pra continuar meu dia. E eu acho que uma pessoa que não faz dieta nenhuma, do nada fazer um jejum o dia inteiro, por muitas horas, é muito loucura, não é? O que você acha? Bom, o jejum intermitente, eu não vou dizer que não serve para todo mundo. Tem um grupo de pessoas que pode dar certo e talvez seja até recomendado, enfim. Porém, vamos dizer uma pessoa que não está acostumada Sim. e ela não tem muito controle, então isso pode desenvolver uma compulsão alimentar. Então, dietas muito restritas, seja jejum intermitente ou qualquer outra dieta, quando você puder comer o alimento X e Y, você vai querer comer em excesso. Então, assim, não é o caminho. O caminho é você entender que você pode comer tudo, porém, numa quantidade X e no horário Y. Então, porque eu vejo muita gente, assim, ao meu redor, que não faz nada, tipo, nem se alimenta bem, nem treina, nem faz nada. Mas aí viu lá na internet, jejum intermitente, vou fazer. Aí eu fico pensando, que loucura, velho. Porque a gente que treina, que tenta uma dieta, que já tentou alguma dieta, é difícil. Imagina pra quem tá acostumado a comer besteira o dia inteiro. Tipo, fazer um jejum de horas é muito doído, né? E a pessoa até fica com trauma. Tipo assim, fiz jejum, passei mal, nunca mais eu vou fazer dieta nenhuma. Até porque... traumatiza. Assim, as pessoas falham muito no marketing das redes sociais. Sim. Não é nenhuma falha, mas é o que as pessoas querem ver. As pessoas falam assim, ó, emagreça tanto com jejum intermitente. Você não tá nem pensando no jejum intermitente, você tá pensando no número X e Y que a pessoa jogou. É verdade. E assim, falando como marketing, cara, isso é muito legal, mas falando como saúde, gente, a gente precisa filtrar. Eu sei que a gente quer muito o objetivo, a gente quer muito emagrecer, né? Eu falo... Isso quando a gente está a gente está obeso, a gente quer muito, a gente almeja muito aquilo. Só que a gente sabe o que a gente tem que fazer e aquilo dói. Então, uma pessoa fala assim, emagreça em tanto tempo isso. Aí aquilo já abre os nossos olhos, Brilha aquilo o já, olho, né? já brilha o olho, a gente vê. Só que assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres falando assim, Fer, não vejo a hora de pesar 60 quilos. Exemplo, tá, gente? Mas aí eu penso, tá, mas quando você chegar nos 60 quilos, o que você vai fazer? Aí a pessoa fala assim, não foca nisso. Porque se você chegar nos 60 quilos, você simplesmente vai pegar e vai falar assim, tá bom. Já fiz, já Aí era. você vai falar, tá bom? Na semana seguinte, no dia seguinte, pode ser que não. Mas no dia seguinte, você vai ter saído lá da casa dos 60. Não da casa dos 60, mas você vai ter saído dos 60. Sim. E o nosso peso oscila muito, então tem muito a ver com... Falando em mulheres, né? A parte... os hormônios, Sim. tem a questão também de, por exemplo, a ingestão de água, tem a questão de
num dia eu não consumi tanto carboidrato por conta da rotina. Parece e no que outro é muito mais dia complicado, né? eu bebi muita água, então consumi muito carboidrato e não bebi água suficiente. Então, assim, nosso corpo oscila muito. Então, a gente precisa estar satisfeito com o que a gente tá vendo no espelho, né? Ver o que é possível, né? Por exemplo, eu vim de um processo de emagrecimento, eu tento mudar o meu braço, tipo, a vida inteira, e eu já entendi que pra mim mudar meu braço como eu gostaria, eu preciso fazer uma cirurgia estética. Então não adianta eu ficar chorando e achando que aquilo é o final do mundo e desistindo do meu processo, sendo que, infelizmente, para isso eu vou precisar de fazer vou precisar entrar com algum tipo de recurso. Então, assim... a gente precisa também ver o que é possível. Sim. É possível na minha rotina eu fazer 1 hora de cardio? Gente, pelo amor de Deus. Não dá. Tem vezes que não dá. Então, aí, até hoje eu tava pensando, eu falei assim, a gente fica até... O pessoal fica, não pode pular o cardio, não pode pular o cardio, não pode pular o cardio. Cara, eu treinava em 1 hora. Como que eu vou fazer cardio? Eu vou treinar, eu vou não sei o quê, não dá. Aí, tem que fazer tudo, tem que fazer panturrilha, tem que fazer abdômen, nananana. Gente, às vezes eu fico feliz quando eu consegui chegar na semana e eu, tipo, falei assim, treinei todos os grupos que eu preciso e ainda consegui fazer... 20 minutos que seja de cardio. Sim. Então, assim, você não precisa... não é que você não precisa, mas é que às vezes, de fato, não dá tempo. A gente realmente quer fazer lá 1 hora de cardio, 1 hora de treino, o abdômen, não sei o quê. A gente quer fazer isso, mas às vezes não dá tempo. Não dá. Às vezes, é até bom você falar isso, porque, tipo assim, às vezes eu penso... Meu dia tá tão corrido, eu vou ter 40 minutos livre. Aí eu falo, mas 40 minutos eu não vou fazer nada, então eu nem vou. Mas é uma coisa que dá pra encaixar, né? Sim. Tipo assim, fazer o que dá. Cada um tem uma realidade diferente, né? Não tem como a gente se basear pelo que a gente tá vendo o outro fazendo, né? Mas o ser humano, ele tem... Você falou sobre chegar no peso que você quer e depois o que faz. O ser humano, ele tem muito isso de ter... A sede de ter e o tédio de possuir. Tá bom, ele possuiu. E aí, o que ele vai fazer? Ele não sabe. Não sabe, é verdade mesmo. A gente não pensa, tipo, tá, eu quero emagrecer 10 quilos, mas quando eu emagrecer, e aí? E aí, eu vou parar? Aí você não sabe o que vai ser e você engorda tudo de novo, né? Estilo de vida. Eu costumo dizer, eu luto contra a minha genética pro resto da minha vida. Porque eu tenho uma doença que é a obesidade crônica, porém ela está controlada. Mas eu tenho. Então, assim, o que eu como hoje no meu dia, se uma pessoa que não é obesa consumir, não vai ter diferença nenhuma na rotina dela. Mas na minha, ela tem interferência. Sim. Então, assim, numa pessoa que está obesa, ela fazer pequenas mudanças, ela vai ter muita diferença. Mas uma pessoa que não precisa emagrecer muito, ela vai precisar fazer uma dieta um pouco mais restrita. Então, assim, hoje o meu corpo da forma que está, eu preciso ter uma dedicação diferente. Não é como era antes. A questão dos treinos, para eu poder ver mudanças no meu corpo, eu vou precisar dedicar um pouco mais. Eu preciso colocar um pouco mais de tempo, né? E um pouco mais de dedicação. Só que agora eu já entendi, né? Antes eu ficava louca. Sim. Mas hoje eu entendi que a minha prioridade é a faculdade. E essa é a prioridade. Então, isso tem que dar bem na minha... Isso tem que tá muito certo na minha vida. As outras coisas eu vou fazendo conforme dá. A faculdade, ela tem que dar certo. Porque se você fala assim, tem que dar certo a faculdade, tem que dar certo a academia, tem que dar certo isso, tem que dar certo aquilo, não vai dar certo nada. É verdade. Não dá pra fazer tudo, né? Não dá? Então, assim, a prioridade tem que ser a faculdade. Então, na minha semana de prova, se eu não tiver como ir pra academia, legal. Se na semana de prova eu quiser comer um doce lá na cantina da escola, tudo bem. Isso vai acontecer e eu vou comer. Se na semana... Beleza? Não é uma coisa assim que estou em semana de prova, está liberado. Não. Mas se de repente eu sou ser humano como vocês, não é porque eu consegui emagrecer que eu não falho nunca. Não é isso que acontece. Então, assim, hoje a minha prioridade é a faculdade. Agora que eu estou de férias, não. Agora que eu estou de férias, eu consigo treinar, eu consigo fazer cardio, eu consigo fazer todos os esportes possíveis que eu gosto, né? Eu adoro
Inclusive, o domingo agora vai ter o rapel, então, assim, eu tô no rapel. Então, assim, gosto muito de spinning, amo musculação, e aí, entre as outras coisas, eu já tentei corrida, já gosto também de luta, eu gosto do yoga, então não dá. É bom que você sempre tá em movimento, né? Sim. Não que sempre você esteja na academia, mas você sempre tá em movimento, E de assim, alguma forma. antes eu não gostava de nada. Hoje, dificilmente eu testo um esporte diferente e eu falo, nossa, eu não gostei. Tipo assim, isso não acontece. E aí tem gente que fala assim pra mim, ai, Fernanda, eu não gosto de academia. Só que eu falei assim, mas não tem só academia. Eu não gosto de musculação, mas eu amo crossfit. Exato, aí tem a questão do tempo. Tem gente que fala que é do tempo, que demora mais a academia, que não é tão, é muito devagar. Eu acho que a pessoa tem que se identificar, né, Fer? Por exemplo, eu não me identifico com a academia porque eu acho muito parado. Tipo, é fazer as repetições, aí espera. Aí fazer as repetições e espera. Isso eu não gosto. O CrossFit já é todo mundo junto, 1 hora de treino, todo mundo junto, ninguém para naquele treino. E eu me identifico com isso. Já tem gente que gosta de coisa mais tranquila, mais de boa, e vai se identificar com a musculação. Tem gente que se identifica muito com a corrida, né? Exato. Porque trabalha com a cabeça também. E eu acho que eu falo que todo mundo gosta de alguma coisa, só tem que se achar. Né? Tem gente que gosta de dança. Eu já tentei fazer academia umas 5 vezes. Eu nunca gostei de academia. Aí, quando eu comecei no cross, amor à primeira vista. Meu, hoje é até engraçado, né? Porque quando eu comecei, eu mandava sempre foto pra um amigo meu, né? E eu falava assim, quando que eu vou gostar disso daqui? E eu, todos os dias, eu queria me perguntar, porque eu não gostava de estar aqui. Aí eu fazia exercícios, eu fazia um excesso, né? Fazia musculação, fazia spinning, spinning eu gostava. Fazia cardio e tal, fazia tudo. E aí eu comecei a querer fazer jump e enfim, as outras coisas, né? E jump, por um tempo eu gostei, mas depois eu não gostei mais. Eu falava assim, nossa, tá bom, eu não tenho que gostar mesmo, tem que fazer. Eu ficava na minha cabeça, não tem que gostar, eu tenho que fazer. E aí depois eu pensei assim, não, gente, tem tantas outras coisas pra gente poder fazer, né? Sim. E aí hoje eu tava na academia, eu olhei assim por cima, né? E eu falei assim, quantas vezes a academia me salvou? Porque eu tava tão triste. E aí, hoje conheço as pessoas, né? Hoje eu vou pra academia e eu conheço as pessoas, aí a gente troca informações, pessoas que eu não vejo há um tempo. Sim. E aí é um momento de rever, né? Porque vida de universitário. E aí a gente conversa, a gente dá risada, a gente treina, e depois a gente se sente muito bem. Eu falo assim, meu, quantas vezes a academia me salvou? Sim. Então, um ambiente que um dia eu corri muito, e hoje ele me salva todos os dias. Parece clichê quando a gente fala, né? Que é pro psicológico também. Mas, gente, exercício físico eu acho que salva muita gente, né? Corrida, seja o exercício que for. Quando você se identifica, cara, é a melhor coisa que tem. Eu costumo falar que toda terça é minha terapia, porque eu danço de terça. Eu adoro a aula de fit dance. Mas o CrossFit também, todos os dias, pra mim. Ontem mesmo eu não queria ir. Aí, depois que eu terminei, eu falei, meu, que delícia. Por que eu não queria vir? Mas é verdade, as pessoas tinham que buscar mais apoio psicológico nisso, né? Buscar ocupar a cabeça com autocuidado. Sim. Com autocuidado por causa da consequência que vai trazer. Automaticamente você vai se sentir bem. Sim, você se sente muito melhor. Você se sente... Você se sente pertencendo, acolhido, Sim, né? Sim. E aquilo, né? Às vezes, hoje, o esporte, né? Tem look pra corrida, look pro tênis, look pra não sei o quê. E aí tem pessoas que não começou ainda, que se sente perdido. Eu entendo isso, né? Meu, é ruim. Então, tem pessoas que sim, que têm a necessidade de estar acompanhado com uma pessoa. Mas assim, lá no ambiente, a gente acaba fazendo amizade. Não tem jeito. É verdade. A gente acaba fazendo amizade. E hoje em dia, gente, quem não treina, né? Eu acho que é muito raro, né? Nossa. O meu ciclo mesmo, todo mundo. Meu, eu fui pra academia no sábado, aí eu tava reclamando, falei assim, nossa, a academia tá cheia, né? A mulher falou assim, é claro, essa imensidão de mar solteiro aí, o pessoal não tem que fazer, vem pra academia. Mas gente, até no carnaval o pessoal tava comentando, né? Que tipo assim, todo feriado de carnaval a academia tava vazia. E nesse ano tava lotada. Tipo, o pessoal tá mudando de vida mesmo, né? Sim, e aí é legal. Aí tem gente que fala assim, mas não vale a pena beber e fazer academia. Gente, é importante. Vai ter um momento que você vai virar a chave. Exatamente. Você não vai chegar em você não vai começar nada perfeito. Exato. Não existe o início perfeito. Nada, de Exato. nada. Não tem como.
O início não é perfeito. Depois você vai se aperfeiçoando e mesmo assim não vai ser perfeito, que você vai desejando outras coisas. Mas o início de tudo, ele não é perfeito. O importante é começar, dar o primeiro passo. Depois, né? aos poucos, você vai se adaptando. Aí você vai falar assim, realmente, não faz sentido pra mim o bebê. Ou não faz sentido eu tá nesse ambiente, que no outro tanto no meu dia corpo, não vou acordar legal, eu preciso treinar. É verdade. Eu acho que é muito importante ter isso em mente. Às vezes, eu ouço mesmo, tipo, a pessoa falando assim, mas treina, mas bebe, o que adianta? Mas adianta mais do que quem não faz nada, Exato. né? Porque tem que ter ali um início. Bom, vamos dar uma pausa aqui agora para mim falar sobre os nossos patrocinadores. Gente, eu quero agradecer desde já cada patrocinador que fez questão de participar desse episódio, né? E eu quero apresentar para vocês, começar, né, apresentando a Drogaria R Farma, que eu já sou cliente há muito tempo. Gente, o atendimento deles é excelente. A drogaria, ela fica na Avenida da Saudade, em Franco da Rocha, número 1001, Jardim Progresso. E eles fazem entrega a domicílio, entrega gratuita para Franco da Rocha, tá bom? Então, se você tá precisando de algum medicamento, algum apoio, alguma dica, né? Gente, eles ajudam demais, né? Muitas das vezes eu tenho dicas sobre alguma coisa que o médico passou ou algo do tipo, eles me atendem de uma forma, assim, excelente. Não tem quem não vá lá e não elogie o atendimento deles. Eles são muito bons. O QR Code está aqui para vocês entrar em contato, então se vocês precisarem, ou até mesmo é bom vocês já deixar o contato salvo aí. Escaneie o QR Code que está aqui embaixo da tela, tá bom? E chama eles lá. Vou pedir para a produção passar um videozinho deles apresentando a farmácia para você que queira ir presencialmente conhecer também. Tá pronto aí, produção? Pessoal, tudo bem? Everton aqui, passando para deixar um recadinho rapidinho para vocês, tá bom? Aqui nós somos da R Farma, quem não conhece, a gente trabalha com um atendimento humanizado, a gente tenta trabalhar com o preço mais justo possível, então antes de você fazer sua compra de medicamento ou perfumaria, entre em contato com a gente, chama a gente no WhatsApp, a gente trabalha com uma linha ampla de perfumaria, cosméticos, dermocosméticos, fraldas, produtos para higiene pessoal, linha infantil. Então, antes de você fazer a sua compra de medicamento, higiene pessoal, linha infantil, chama a gente no WhatsApp, faz uma cotação que a gente vai tentar da melhor forma fornecer um preço justo e um atendimento bacana para vocês, tá bom? Até mais! É isso aí, galera. R Farma, Drogaria R Farma, tá aguardando por você. E agora eu quero apresentar também a Betts Burger, que eu também sou cliente, gente. É o meu lanche favorito mesmo, tá escrito aqui embaixo, esse é o burger favorito. De verdade, é meu hambúrguer artesanal favorito da vida, sou cliente deles há muito tempo também. Indico muito, tá? Eles ficam localizados em Franco da Rocha, centro de Franco da Rocha, ali perto da Cruz do Raul, para quem conhece, na rua Silvério Del Débio, número 192, Vila Amália. É um ambiente super aconchegante para você ir com a sua família, com o seu namorado, com o seu esposo. Lá eles têm diversas opções de lanche artesanal, hambúrguer artesanal. Gente, é uma delícia, vale muito a pena. O QR Code tá aqui também. Aproveita, pede aí o seu lanche para você comer à noitezinha. Chegou em casa cansado para você comer um lanchinho, uma batata frita. E eles também vão sortear no dia de hoje um combo Betts para os telespectadores. Passa o videozinho aí pra gente, produção. Uau, que delícia! Gente, além dos lanches artesanais, eles também têm sobremesa, tá? Então, lá já é um cardápio completo para você ir lá, já janta, já tem a sobremesa e a Fer disse que pode às vezes, né, Fer? É isso aí, galera. Fica até o final para você participar desse sorteio. Vou sortear para os telespectadores, então, um combo Betts, tá bom? Vamos lá, Fer, continuando que o papo tá super legal, tô super interessada nesse papo aqui de emagrecimento. E uma seguidora minha colocou lá uma pergunta no meu Instagram, eu não anotei aqui, mas eu sei de cabeça. Inclusive, a nossa convidada que veio aqui primeira vez, ela perguntou como que ela pode montar uma alimentação para as crianças dela, que seja saudável, assim, pro dia a dia, sabe? Quando se tem seletividade alimentar. Tipo um prato
rápido, saudável, que dê para ela oferecer para as crianças. Seletividade alimentar. Bom, eu sou essa criança. Você sabe, eu né, era do que essa ela tá criança. falando. Eu tinha seletividade alimentar. Tenho, né? Até hoje eu tenho alguns alimentos que eu não como. Vim fazendo a minha introdução agora na fase adulta. Bom, acho que air fry. Air fry quando se fala de, por exemplo, batata, né? Então, a gente consegue estar fazendo batatas na air fry, que é uma forma de preparos saudáveis e assado, né? Então, assim, vamos falar de crianças na parte de alimentação que tenha uma carinha bonita, né? E o preparo. Eu acho mais... não vou nem direcionar um grupo de alimento, mas eu vou dizer sobre o preparo mesmo. Por exemplo, evitar, né? Frituras, evitar alimentos ultraprocessados, optar por alimentos assados, grelhados, e pensando em, deixa eu pensar, um café da manhã. Um café da manhã pode ter, sei lá, um quibe com carne moída, para poder dar liga, colocar aveia, ovo, que tem bastante, as crianças gostam bastante de ovos, né? Pode colocar pão, né? Não tem problema ter pão. E aí a gente pode colocar o leite, não tem problema nenhum. E o leite com achocolatado, não tem problema, né? Falando que são crianças, que elas estão gastando energias. Não é recomendado até 2 anos, açúcar, né? Então, a gente sabe que vamos falar de crianças de, sei lá, de 2 anos acima. Almoço, arroz, feijão, tentar colocar salada e legumes, que essa fase é um pouco mais difícil, mas aí seria legal que... vou fazer um molho de tomate. É assim. A fase criança é uma fase que a mãe vai ter que se dedicar bastante, né? É uma fase que vai para ser saudável e tudo mais, ela vai precisar se dedicar bastante. Então, assim, um molho feito em casa, de repente, ou então com menos ingredientes dentro dos rótulos da embalagem, para fazer macarrão. Aí tem a inclusão de legumes no arroz do Hulk, colocar brócolis e cenoura. Incluir dessa forma, né? E aí, automaticamente, ela vai começar a ver aquilo no prato, né? E aí, ela quando for crescendo, né? Ela não vai ter aquele alimento como algo diferente. Por exemplo, a criança não está acostumada a comer cenoura. Aí, nunca dei cenoura pra criança. A criança fez 6 anos, eu coloquei a cenoura no prato da criança lá. Misteriosamente. Então, assim, tem isso também. E falando em crianças também, a fase da criança, ela a mãe, ela tem muita dificuldade, porque na escola também a criança, os amiguinhos, por exemplo, quando ele vê que a criança tá comendo um brócolis, ele fala assim, nossa, você come brócolis, mas é verde, que nojo. Por que aí toda criança cresce sem gostar de verde? Então, aí isso pode acontecer. De repente, a criança gostava de brócolis. Aí ela chega na escola, o amiguinho fala assim, nossa, você gosta? Que nojo. Ela não gosta mais. Entendi. Então, isso são fases, tá? Então, isso é normal. A criança, os pais falam assim, meu filho não come. É fase, é a fase da criança. Sim. Tá tudo normal. Aí o adolescente vai comer muito. Então, assim, todas as fases da vida, a gente tem alimentos que a gente precisa consumir por conta das deficiências das vitaminas. Sim. Vai ter a fase da criança que a gente que as crianças, tem crianças que não vai querer comer. Aí tem a fase da adolescência que vai querer comer até as paredes. Aí tem a fase de bebezinho e aí vai passando, né? Então, assim, gente, evitar os alimentos ultraprocessados, por mais que as crianças queiram. E se, de repente, a criança não quis comer e aí você deu o alimento, sei lá, uma bolacha recheada, ela vai saber que se ela não quiser comida, você vai dar outra coisa. A criança é inteligente, tá? Então, assim,
Eles são inteligentes. É A opção é sempre comida. Então, Sim, eu acho que se eu fosse mãe hoje em dia, porque quando a Yasmin nasceu, eu não empreendia, né? Não tinha vida tão corrida. Inclusive, ela ficava com a minha mãe cozinhava almoço e janta. Mas hoje em dia, é muito difícil cozinhar comida em casa. Mas se eu tivesse filho hoje em dia, eu acho que eu deixaria até congelado, né? Sim, Tipo assim, faz opção. domingo, molho de tomate que você falou, feijão que é mais demorado, deixa congelado e aí na semana vai fazendo só o arroz, né, para poder dar para criança ali comida de verdade mesmo, porque a Frutas. gente acaba não comendo comida na semana por causa da correria. Inclusive a nossa próxima pergunta é sobre isso. Qual a dica que você daria para mulheres que cuidam de casa, trabalham e acham que não tem tempo para cuidar de si? planejamento, cara. Não tem como. Ainda falando de mulheres empreendedoras, bom, eu não sei como que funciona, mas eu acredito Ainda, que né, você Ainda. Mas eu não sei qual é o tempo que você tira pra você montar a sua agenda da semana. Então, você precisa de uma agenda para das suas clientes dessa semana e você precisa de um controle financeiro também. Sim. Então, você falando de uma pessoa que está empreendendo, a gente visualiza uma pessoa que ela sabe, ela tem uma boa organização por conta do financeiro Sim. e por conta da agenda que ela tem com as clientes. Então, ela vai ter que ter um momentinho ali para poder organizar a alimentação. E falando de uma pessoa que ela não trabalha fora, é isso? Que ela está... Geralmente quem empreende, a gente trabalha dentro e fora de casa, né? Eu acho que é muito difícil trabalhar só dentro de casa. Por exemplo, eu na semana, eu fico mais em casa, trabalhando online. Mas tem hora que eu preciso sair bastante. Então, tipo assim, eu não tenho um dia inteiro livre, sem fazer nada. Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer, né? Eu acho que eu não conseguiria, tipo, cozinhar todo dia. Não consigo. Teria que ser um dia só mesmo, por causa dessa correria. Aí, tipo assim, às vezes também eu não consigo comer antes de eu sair. Tipo, eu teria que levar comida, não sei, entendeu? Então, tipo assim, é muito relativo. Acho que depende muito da profissão da pessoa. Mas a minha vida, ela é corrida assim, sabe? Tem dia que eu não sei... Tem dia que eu vou para São Paulo, aí eu não sei que hora que eu vou voltar, não sei quantas alimentações eu devo levar, entendeu? Como eu devo levar, se eu vou voltar com peso. Aí tem tudo isso, entendeu? Congelados. Congelados, né? Eu acho que não tem outra saída. Assim, eu falo, quando eu tô na rua e eu não tô com marmita, eu fico atenta ao horários de restaurante mesmo, né? Por exemplo, às vezes é 3 horas da tarde, você fala, putz, já era, né? Tipo, tá tudo fechado. Quando eu vou dar conta, já é 3, 4 horas da tarde. Aí não exatamente. Tem opção. Aí, evitar, né? Fast food, optar por, sei lá... Se fosse pra comer na rua, o que você indicaria? Você fala em shopping? Não, vamos supor em São Paulo, que não tem muita opção. Lá a opção que você tem ou é lanche, aquele lanche grego, né, que fala, ou McDonald's, ou tem uns trailers, assim, que vende lanche, essas coisas. Ragazzo, tem essas coisas, assim, rápida. Tanto que eu fico procurando, tipo, não tem um lugar que vende, por exemplo, pão com ovo. Só pão com ovo. Esses dias eu consegui pedir lá um pão com ovo. Paguei R$35. Eu nunca mais quis comer o pão com ovo. Bom, geralmente em padaria você encontra, né? Padaria. Tipo, padaria, ela tem um... Aí seria uma boa opção, uma boa pão opção. com ovo. Poderia ser... um pão de queijo. Eu falo por mim mesma. Essa semana passada, eu entrei numa padaria e eu tava... Tipo, totalmente... Eu tinha passado o meu horário do almoço. E aí, eu comi um pão de queijo e... Cara, eu não gosto de ovo, né? Então, pra mim, fica um pouco difícil. Você não gosta de ovo? Eu não gosto, Ovo cozido, cara, ovo frito, ovo nada? Quando era criança, eu comi demais. Não acredito. E fica Péssima hora pra você enjoar. Aí fica bem difícil. Mas eu gosto muito de atum. Eu não gosto muito de atum. Eu gosto muito de atum. E aí eu comi... Aí entra, assim, aí acho válido, né? Eu tenho whey de emergência dentro do carro, claro, porque você leva fonte de proteína, tem potinho, tem sachê, isso tem. Legal.
Porque você não... Ali, cara, eu não gosto de ovo. Eu vou comer pão de queijo e eu preciso de... Mesmo que o pão de queijo, ele tenha proteína, né? Pra dar mais saciedade, enfim. Legal. Frutas também. Geralmente, padaria sempre tem laranja, né? Porque eles têm um suco de laranja. Eu sempre peço laranja cortada. Eu falo, me manda uma laranja cortada. Aí... Eu tenho muita dificuldade também, Fer, nos dias que eu tô no estúdio. Por exemplo, quando eu fiz o jejum de açúcar, o dia que eu mais sofri era o dia que eu ia trabalhar presencial, né? Que geralmente quando a gente trabalha no estúdio, a gente trabalha tipo 12 horas seguidas. Então, são muitas refeições. Só que lá, hoje em dia, a gente não tem ainda micro-ondas e a gente geralmente deixa bolo para cliente. Então, a única coisa que eu tenho ali rápido, porque os intervalos de uma cliente para outra, às vezes é 20 minutos, às vezes nem isso, tem uma seguida da outra mesmo. Então, o que eu posso comendo, fazendo ali a maquiagem, é um bolo. É uma bolacha de sequilhos. Aí, ou às vezes eu tenho tempo, aí vou no mercado eu não acho nada pronto, aí sempre pega, tipo, miojo, né, que você pode colocar água quente, essas coisas assim, sabe, que são mais rápidas mesmo, ou salgado. Bom, frutas picadas, salgados de preferência assado, frutas picadas e colocar um pouco de aveia, de repente, seria legal. E o lanche natural, né? Mas aí não tem jeito. O jeito, então, é separar um dia para fazer o planejamento alimentar a melhor forma. E cozinhar para deixar pelo menos a marmita da semana no jeito. É a melhor forma. Né? E levar. Esse é o melhor jeito. O melhor seria isso mesmo. E aí, de produtos alimentos ultraprocessados, aí a gente tem, falando, não sei se você... Aqui na região é um pouco difícil, mas a Gomes da Costa, ela tem um atum que vem com batata. É uma delícia. Você me deu no dia da academia, que eu fui na academia. Que delícia, gente. E ele que maravilhoso. É uma refeição, né, Fer? Um garfinho, então é uma refeição rápida. É uma refeição rápida, então, gente. é uma das opções aí, que é uma refeição rápida. E aí entra na questão do, sei lá, deixar um pão integral, que não tem risco de estragar no estúdio. Deixar, de repente, falando também, não correr o risco de estragar, peito de frango fatiado. Ele tem bastante sódio, né? Claro, mas, assim... Seria melhor muito que bacana. Uma coxinha, sim, que é verdade. Outros alimentos. Então, assim... Então, gente... Pra gente que não tem muito tempo na semana inteira para poder se alimentar bem, o ideal seria separar um dia da semana, pelo menos, que a gente já separa. Eu mesmo, meu dia é segunda-feira. Segunda-feira eu paro para fazer tudo que eu tenho que programar na minha semana. Então, parar esse dia para me organizar na alimentação para não falhar na semana. Exatamente. Isso seria uma forma o ideal. de você cuidar de você. Você já cuidou de todo mundo durante a semana. Você já cuidou de todas as suas clientes. Então, seria um momento de você cuidar de você. É verdade. E aquilo é uma coisa assim... É uma dedicação que você não vê na hora. Você fez ali, você fala assim... Mas aí, durante a semana, você vai agradecer. E aí, depois de um tempo, né? Você vai falar, nossa, que bom que eu fiz isso. E depois aquilo vai se tornar hábito. No começo vai ser ruim, né? Você tirar um dia do seu descanso, que você poderia estar lá, assim, deitada no sofá, fazendo comida, cozinhando o dia inteiro. Mas depois aquilo vira o seu hábito. Sim. Toda segunda, você já vai saber que toda segunda seria o momento de você fazer as suas marmitas, o seu planejamento de alimentar mesmo. Eu acho ideal. E é muito engraçado que a gente é muito sem vergonha. Por quê? Quando é pra ver o resultado bom, né? Tipo assim, emagrecimento, desinchando, essas coisas, a gente acha que demora, né? A gente sempre acha que, tipo, não tá acontecendo, tá demorando. Mas aí a gente fica pensando, tipo assim, demora pra dar resultado mesmo, eu vou comer esse doce só mais hoje. Só mais hoje. E aí chega um momento que você olha no espelho e fala, como eu engordei. Aí você repara rapidinho como você engordou. O corpo ele é muito inteligente. As pequenas diferenças que você faz, o seu corpo ele nota muito rápido. E assim, eu dei algumas opções aqui que não são opções saudáveis, não é as melhores opções, mas para uma pessoa, né, que não tem uma rotina alimentar saudável, vai mudar bastante. Então, assim, não eu não tô falando que seria a melhor coisa um alimento ultraprocessado, enfim, né? Mas
Eu estou falando para uma pessoa que ela não faz dieta. Eu estou falando para uma pessoa que ela não faz atividade física. Eu estou falando para uma pessoa que ela não tá vendo o que ela está comendo, porque na correria você pega qualquer coisa e você não degusta a comida, você às vezes você nem percebeu que você comeu ou que você não comeu. Então, assim, são opções para essa pessoa, Sim. né? Então, assim, falando de uma pessoa que já se alimenta um pouco melhor, que teve apenas uma mudança de rotina e ela não tá conseguindo fazer a alimentação dela e tá se adaptando ainda, talvez ainda assim não seja um alimento, um dos melhores alimentos, Sim. né? Mas falando para uma pessoa que não tem ainda nenhum hábito alimentar ou, enfim... Tem vai ter que umas fazer muita redes de diferença. mercado na nossa região, não vou falar o nome não, porque não é patrocinador. Mas tem umas redes de mercado na nossa região que eles vendem copo de fruta, que é super baratinho, Sim. lanche natural, baguete e comida mesmo. Que aí, às vezes, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou até lá e compro um negocinho de arroz, um negocinho de mistura. E é quando eu consigo comer melhor, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo. Mas para quem trabalha perto, assim, legal. dar mão na roda, gente. Exatamente. É maravilhoso. Bom, e para finalizar, eu quero que você fale pra gente como lidar com a culpa ao sair da dieta no fim de semana. Não lida. Gente, não tem o que fazer, não. Só gente, você segue tem a que vida. só seguir. Não tenho... o sentimento de culpa é ruim, né? É ruim. A gente fica... Não deveria ter feito, né? Mas é não desistir. Que aí no outro dia você vai conseguir. E se você não conseguir, não tem problema. Porque às vezes... Eu tenho muito disso, né? Eu coloco na minha cabeça que eu não vou comer doce. Eu não vou comer doce. Aí se eu comi... sei lá, uma paçoca, eu já vou ficar triste. Porque eu tinha falado pra mim que eu não queria comer doce. Parece que a gente não se obedece. E assim, e aí eu falei assim, poxa, eu falei que eu não queria comer. E aí eu fico triste por não ter comido por ter comido uma paçoca. Só que assim, cara, eu comi uma paçoca. Se eu tivesse comido o pote, aí sim faria sentido eu estar com essa paranoia. Mas uma paçoca, cara, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Só fiquei triste por ter falhado comigo. Mas aí no outro dia eu falo, poxa, Fernanda, e se hoje você puder comer só uma paçoca? Vai ficar muito mais leve, né? Tipo assim, eu vou evitar doces. Ou então, assim, na semana eu não vou comer doce, só vou comer no final de semana. Na semana eu não vou comer açúcar, só vou comer no final de semana. E aí, durante a semana, a gente come alimentos que são zero açúcar. E hoje a gente tem muita coisa. Só que o problema do alimento que não tem açúcar, se ele tiver lá na composição xilitol, ele pode te dar diarreia. Menina, descobri isso da pior forma. Ele pode te dar também estufamento. Então, assim, como eu tenho um intestino bastante sensível, então alimentos que são zero açúcar, tem alguns que eles trazem esse desconforto. Você tem que prestar atenção Só que aí nisso, eu né? penso no seguinte, cara, o porquê que também eu tô optando por ser zero açúcar, sendo que eu não sou diabética? Sendo que o interessante pra mim seria ser zero lactose, porque lactose, de fato, eu sou intolerante. E aí eu falho várias vezes, mas o açúcar não tem necessidade. Então, assim, uma paçoca tá legal. Uma paçoca com, por exemplo, paçoca com iogurte, gente, é maravilhoso. Você pega lá o iogurte, tem aquele iogurte da Batavo que é zero lactose, que ele tem baixa caloria, assim, bacana. Coloca lá a paçoca. Meu, aquilo fica muito gostoso. Eu amo paçoca. E aí é uma opção pra quem não gosta de whey, né? Porque tem aquelas pessoas que falam, não gosto de whey porque eu sinto o sabor do açúcar. Sim. E aí você pode colocar iogurte com paçoca, você pode colocar iogurte com fruta, iogurte... Delícia. O pêssego, aquele pêssego em calda, Sei. eu não gosto da Eu também calda. não gosto dele. Eu não gosto da calda. Mas o pêssego em si, Você gosta? eu gosto. Então, assim, 2 pêssegos não vai me matar, não vai acabar com a minha vida. Mas eu, de repente, colocar ele no meu iogurte, fica legal. Então, a gente consegue fazer várias coisas, várias adaptações aí. É verdade. É verdade. Eu também não gosto daquele pêssego, não. Paçoca eu amo. E eu acho que o problema maior é A cabeça. comer demais, né? É a cabeça. É você igual sentir... você falou, que, tipo assim, às vezes eu faço esse negócio de sem açúcar. E tirando foto, eu percebo o quanto muda, porque desincha. Sim. Mas não é porque eu como açúcar, é porque eu como muito açúcar. E daí, quando eu tiro, o corpo ele vai sentir. O problema é esse, é a quantidade. Então, talvez se eu fizer esse jeito que você falou, eu posso comer, por exemplo, um doce no dia. Já é uma diferença. Uma boa diferença, então me ajudaria bastante. O que eu sinto muita dificuldade também com coisas zero açúcar é que é muito mais caro.
Sim. Tudo que você for comprar. Esses dias, o meu namorado foi comprar pra mim um doce de leite sem açúcar. Tava R$40, um potinho assim. E o normal é 10, assim. Aí eu falei, tipo, será que compensa? Mas a questão é essa, às vezes, o fato de eu continuar consumindo, mas em pouca quantidade, já vai me ajudar bastante. Porque, assim, o zero açúcar, você consegue comer ele uma quantidade pequena? O zero açúcar? Não, acho que eu como igual eu como com açúcar. Então não adianta nada. Então não adianta nada. É, porque eu mais até a achei mente mesmo. um chocolate, parece bis, assim, ó. Sei. Embaixo da academia lá em Franco, num estabelecimento, e aí ele é zero açúcar, né? Ele é zero açúcar. Só que ele é muito gostoso. Ele é chocolate puro, muito gostoso. E teve dia que eu já comprei 5, comi 5. E realmente eu senti o que você falou. Outra coisa também que eu pesquisei, na verdade me mandaram, que eu comentei com alguém, me mandaram, é açaí sem açúcar. Eu jamais ia saber que eu não podia comer mais do que uma quantidade específica. Normalmente, produto zero açúcar, ele tem um limite de consumo. Porque senão você fica com diarreia. Eu fui então, comer assim, por causa 2 do dias seguidos. adoçante. Eu falei, não deve ser o açaí. Aí, quando foi no outro dia, eu fui de novo. E assim, eu não pego pouco, E assim, né? quando você faz esses jejuns de tirar o açúcar, geralmente você começa a falhar em coisas que você... Por exemplo, não tô comendo açúcar. Pizza e hambúrguer. Mas aí, eu não... Por exemplo, Fernanda, eu não sou uma pessoa que... chegada em coisa salgada. Então, se eu tiver com vontade de comer um salgado, eu vou comer, porque, cara, eu não tenho vontade, assim, não me faz falta, não ligo de verdade. E aí é só começar com essas coisas que você quer comer coisas que você não estava habituado a comer. É verdade. Então, Parece que o cérebro... Ele... Então, assim, não tem necessidade de você tirar o alimento da tua vida, mas sim de você... diminuir. Cara, eu posso tanto. É verdade. E aí você dar valor nas pequenas, grandes conquistas, né? Nossa, Fer, quando eu fiquei 21 dias sem açúcar, eu me esbaldei na pizza e no hambúrguer. Pizza e hambúrguer. Ai, o que adiantou? Nada. Nada. Na minha cabeça eu tava ok. Assim, visivelmente foi uma diferença boa. Foi realmente muito boa. Aí comecei a tomar café sem açúcar, o que pra mim é muito bom, né? Muito bom mesmo. Esse hábito eu peguei. E agora eu não tô tomando mais café. Aí, pra mim, tá sendo muito difícil pensar. Tipo assim, ontem eu falei que eu ia começar a semana sem açúcar. Não consegui. Daí eu fico pensando, caramba, por que eu conseguia e agora eu não consigo mais? Mas às vezes é por isso. É porque eu tô me martirizando muito que tem que ser totalmente sem açúcar. Às vezes se eu diminuir um pouquinho Você só precisa diminuir. Você não já precisa tá cortar, bom. porque você não é diabético. O diabético, ele precisa evitar o açúcar. Ele não pode ter contato com açúcar. Sim. Mas uma pessoa que ela não tem diabetes, não há necessidade. Mas também, né, o equilíbrio. É verdade. Então, saber comer, né? Comer em pequenas quantidades. Arrasou. E também isso tá muito influenciado com a nossa infância, né? Porque eu falo assim, ó. Na minha casa, quando a minha mãe observou que eu estava obesa, já na infância, minha mãe não comprava bolacha recheada. Minha mãe não comprava nada que pudesse estimular o meu ganho de peso. Só que quando minha mãe não comprava, tipo, 5, 6, 7 bolachas pra deixar no armário. Ela não fazia isso. Só que se eu pedisse pra ela todo dia R$2 pra comprar bolacha, ela me dava. E aí, na minha cabeça, eu tinha que comer tudo, porque no outro dia ela ia me dar mais R$2 pra me comprar outra. Então, assim, isso também, às vezes, foi a melhor opção que ela teve diante do conhecimento dela e tal, e pra fazer o melhor pra mim, obviamente. Mas, a criança cresce, né? É verdade. A criança cresce, então aí a gente começa a colocar na nossa cabeça que a gente precisa comer tudo aquilo. Mas não, a gente, cara, uma porção e no outro dia, tem até uma nutricionista que ela fala quem come... Quem guarda, come sempre. Quem guarda, come sempre. Então, até isso mesmo. E gasta menos, né? Também. E gasta menos. É verdade. Fer, você quer deixar algum recado para suas seguidoras, para os telespectadores do nosso podcast? Olha ali para a câmera, encara ela e dá um recado para as mulheres. Meninas, vocês não estão sozinhas, né? Eu entendo, né? É um processo doloroso no início. Ele continua sendo doloroso, né? Durante
o restante do tempo. E por que eu falo doloroso, né? Porque... E não é uma coisa que geralmente as pessoas falam sobre. Porque tem muito a ver com a sua mente. Então, eu começo a ficar emotiva. Pode Você chorar. tem a questão do transtorno o transtorno alimentar, né? Por conta de restrições, né? Sim. Você tem a distorção de imagem, você tem a culpa e você sente falta de um apoio. E aí tem a questão também que a gente não pode falar sobre a nossa genética. E aí tem também a questão da poder aquisitivo. Então tem tudo isso, né? São pontos muito importantes. Mas eu digo para vocês não esquecerem que vocês não estão sozinhos. E assim, procurar também seguir pessoas que vai te mostrar uma realidade muito similar à sua. Que vai ter altos e baixos e vai ter momentos de fraqueza também. E também a parte de rotina, que isso conta muito, porque, como eu falei pra vocês, hoje a gente fala muito sobre na parte da atividade física, sobre o cardio, né? Mas não é todos os dias que a gente consegue estar fazendo, mas vai lá. Eu tenho 40 minutos. Beleza, eu vou fazer, sei lá, um treino de ombro e 20 minutos de cardio. Legal, vou fazer abdômen nesse dia. Então, assim, eu vou fazer alguma coisa por mim, eu vou ficar feliz, porque eu falo assim, puxa, eu fui. E automaticamente você vai criar um hábito. Então, a questão é o seguinte, é você criar um hábito. E futuramente, no final do ano, eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Então, é esse o recado que eu dou pra vocês. Não fique se comparando, né? A maior comparação você tem que fazer com você do começo do ano e você do final do ano. E os demais... É o processo deles, é o estilo de vida deles, é a rotina deles, é a rotina da outra. E às vezes a gente, pensando até nas meninas empreendedoras, fala assim, puxa, tal pessoa também tem um salão, também não sei o quê, e ela consegue treinar, cuidar dos filhos, nananã. Só que assim, quando a gente conversa com a pessoa, assim, a fundo, você vê o quanto essa pessoa, o quanto de coisas ela está abdicando pra ter aquilo. Porque, por exemplo, eu falo de mim, eu não sou uma pessoa que eu saio muito. Eu não tenho tanto tempo pra isso também, né? Então, e às vezes eu que gostaria de estar presente em coisas com a minha família até mesmo, né? Mas não, tem dias que não dá. E a gente fica triste porque não tá participando principalmente quando há uma perca, né? De momentos com a família. Mas isso é importante também, né? Até se alimentar com a família e tudo mais, né? Mas a gente precisa ter o nosso momento e se priorizar. A gente precisa se priorizar, é isso. Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que é muito importante a gente entender que na internet a gente só mostra o que a gente quer. Exato, ninguém vai mostrar fraqueza na internet, gente. A gente mostra o que a gente quer e assim, ainda mais a gente que faz criação de conteúdo, a gente quer mostrar coisa legal. Eu mostro muitas das vezes, gente, olha, falhei, né? Uhum. Mas não é todo mundo que faz isso. Exato. Né? Tipo, olha, eu fiz uma dieta, mas eu falhei, eu errei, mas eu vou recomeçar. Mas acontece, gente, acontece muito. E é igual a Fer falou, a gente que empreende, às vezes a gente demonstra que dá conta, mas às vezes a gente tá abdicando de alguma outra coisa pra gente dar conta, e nem sempre a gente dá conta, né? Então, assim, e é como a Fer falou no início também, sair da zona de conforto. Às vezes, para dar conta, a pessoa tá acordando ali 4 horas da manhã. Você tá disposto a acordar 4 horas da manhã? Então, assim, você tem que ver o que você vai, os resultados que você vai ter referente ao que você tá disposto a renunciar, né? Então, você tem que entender aí o seu processo, ter calma, mas assim, é melhor olhar no espelho daqui 6 meses e ver que você teve um bom resultado do que você falar, não vai adiantar em nada, e daqui 6 meses você vai ver que você engordou mais ainda, que você não tá feliz com você mesmo, né? E por mais que os outros falem, né, Fer? Os outros falam, eu engordei
nesses últimos tempos, 5 quilos. E por mais que os outros falem, Kelly, não parece. Só eu sei o que eu via no espelho e só eu sei o que eu vejo no espelho hoje. Então, tipo assim, só a gente sabe o que a gente passa. Mas sim, eu com 105 quilos, tinha pessoas que falavam assim, não, seu biotipo é grande, você magra, você não iria ficar bonita. Só que assim, não é só sobre a beleza, né? Sim, é sobre a saúde sobre também. a A minha saúde estava... eu tava adiantando doenças que Sim, acontecem mais na velhice, né? é verdade. E eu acho que a gente que é mulher, a gente se olhando de uma boa forma, a gente se gostando, a gente é capaz de muito mais coisa. Sim, com Porque é certeza. igual você falou, você tava mal em tudo. Você não tava feliz com o seu corpo e automaticamente você não conseguia se doar para as outras coisas. Então, a gente não consegue mais fazer nada, produzir nada. Então, é por isso que a gente tem que investir no nosso corpo, no nosso autocuidado, né? Porque a gente estando bem conosco, a gente consegue tudo que a gente quer, minha filha. A gente é a gente é demais. Bom, eu queria aqui já começar encerrando, né? Encerrar com vocês. E primeiro, eu quero agradecer os patrocinadores Bet's Burger. Muito obrigado por ter aceitado essa parceria aí nossa. Drogaria R Farma, é um prazer ter vocês conosco. Na Lua Story, é um prazer ter você conosco também. A Lu Personalizados, que mandou essas xícaras aqui pra gente, ó, coisa mais linda do mundo. Adorei. E é isso. E agradecer a Fer mais uma vez. Obrigado, Fer, por ter compartilhado esse momento, esse processo que você passou conosco. Acho que vai ser muito importante para muitas mulheres. Você vai inspirar mais do que você já inspira. Para você que precisa de uma influenciadora que te ajude nesse processo de vida corrida, como conciliar tudo, segue a Fer no Instagram dela. Ela compartilha tudo isso com a gente. Eu adoro assistir ela e eu creio que vocês vão gostar também. Lá vocês vão conhecer muito mais dela, acompanhar ela e ser uma paciente dela também, Futuramente, né? Futuramente. Futuramente. Ainda mostra a rotina de uma universitária na correria. Exatamente. E aquilo bem sem filtro mesmo. A gente adora, a gente traz aqui, é isso, empreendedora sem filtro. Devia ser o nominho embaixo, empreendedora sem filtro. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quer mandar um beijo pra alguém, Fer? Beijo, mãe. Aí, mãe, beijo, mãe da Fer. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que tenha ajudado muito vocês. Um beijo e até a próxima.